gostaram da nossa primeira aula? Nós ficamos na nossa primeira aula até a segunda questão do nosso exercício, não foi isso? Então agora nós vamos concluir, devagarzinho, com calma, a resolução das demais questões, tá? Estou gostando muito, o pessoal tem mandado muitas dúvidas, sinal que estão estudando. Daqui a pouco, vou deixar marcado aí no nosso material as questões que vocês devem fazer a respeito deste assunto, tá certo? Vamos lá. A questão de número 3. Em relação à ocorrência e às propriedades da água, é correto afirmar: letra A. A água da chuva é água natural, prontamente disponível, relativamente pura, não havendo nela substâncias gasosas dissolvidas. Não é, pessoal? Falso. Se não tivesse substâncias gasosas dissolvidas na água, a água da chuva não seria considerada chuva ácida, viu? Todas as chuvas são ácidas. Algumas são mais ácidas, um pH menor, mas todas as chuvas, sejam elas em ambientes poluídos ou não, elas têm pH abaixo de 7. Então a água da chuva, ela é uma água levemente ácida, mesmo em ambientes não poluídos, porque existem substâncias gasosas dissolvidas na água. Por exemplo, o gás carbônico. O CO2, ao se misturar com a água, se transforma em ácido, deixando a água da chuva levemente ácida, com pH entre 5,5 e 5,6. Então a letra A está errada. Letra B. É um fato experimental que a densidade da água líquida torna-se igual à da água sólida em temperatura próximas de 100 graus. Olha, isso é um absurdo. A 100 graus não tem água sólida. A 100 graus a água está se transformando em água gasosa e não em água sólida, certo? Cuidado com isso aí, hein? Se admitindo que o gelo não flutuasse na água. Por que o gelo flutua na água? Formam-se as ligações de hidrogênio, cristais hexagonais com espaço vazio, aumenta o volume e diminui a densidade. Por isso que o gelo flutua na água. Mas se ele não flutuasse, isso acarretaria a morte dos peixes e da vida vegetal existentes em um lago que esteja por muito tempo congelado por um inverno rigoroso. Por quê? Porque se ele não flutuasse, não criaria aquela camada isolante e a água congelaria por inteiro. Quem estivesse embaixo ali, com certeza iria morrer. Portanto, letra C. Muito bem. O ponto de ebulição anormal da água, quando comparado com o da amônia e do metano, que apresentam massas molares próximas, é explicado pela linearidade da água. Não. A molécula de água tem geometria angular, tá certo? Em outra aula nós vamos estudar geometria de moléculas. As ligações de hidrogênio intermoleculares que ocorrem na água são mais intensas que as ligações covalentes entre os átomos? Não, turma. As ligações entre moléculas são sempre mais fracas do que as ligações entre átomos. Nós começamos essa aula dizendo a vocês que todas as ligações intermoleculares são fracas, tá certo? Então, portanto, letra C. Marcaram aí? Beleza. Quarta questão. A pele humana, quando está bem hidratada, adquire boa elasticidade e aspecto macio e suave. Em contrapartida, quando está ressecada, perde sua elasticidade, se apresenta opaca e áspera. Vocês entendem, né? Para evitar o ressecamento da pele, é necessário que, sempre que possível, utilizar hidratantes umectantes, feitos geralmente à base de glicerina. Alguns de vocês me perguntaram sobre a glicerina no nosso privado, né? Então, aqui está a glicerina. Propanotriol é um triálcool, 3 hidroxilas que formam ligações de hidrogênio com a água. E o polietileno glicol, também um poliálcool. Vocês estão vendo? Então, formam ligações de hidrogênio com a água. É o que tem aí na letra E. Tudo bem, pessoal? Vamos adiante. Quinta questão também do Enem.
o poliacrilato de sódio e a celulose. Veja, o poliacrilato é das fraldas descartáveis e a celulose é das fraldas de pano, aquela que sua mãe colocava um broxinho com um gatinho, vocês lembram? Então, por que, pergunta a questão, que as fraldas descartáveis são mais eficientes do que as fraldas de pano? Aqui, turma, entra uma novidade. Veja, no poliacrilato nós temos ligação iônica entre o oxigênio e o sódio. Quando essa substância se dissolve na água, esses íons se separam num fenômeno chamado dissociação. E entre os íons desta substância e a água formam ligações do tipo íon-dipolo, que são mais fortes do que as ligações de hidrogênio, porque na celulose nós temos H ligado a O, forma ligação de hidrogênio. E no poliacrilato nós temos íons, então forma ligação do tipo íon-dipolo, que é mais forte que a ligação de hidrogênio. Então, o que é o íon-dipolo? Quando uma substância iônica dissolve em água, libera os seus íons interagem com a água com forças chamadas íon-dipolo. Tudo bem? Então, nossa resposta na questão anterior, deixa eu voltar aqui, também a letra E, né? O íon-dipolo é mais forte que a ligação de hidrogênio. Anotaram aí? Beleza, vamos para frente. As mudanças de estado físico das substâncias estão associadas às forças que unem os átomos, íons ou moléculas. Nesse contexto, analise os processos abaixo. Quando o ferro está derretendo, qual é a ligação? Lembra que ferro é um metal? Então nós estamos rompendo ligação metálica, metal com metal. Na evaporação da água, nós estamos rompendo ligações de hidrogênio. Fusão do cloreto de potássio é um sal, ligação iônica, está sendo rompido ligação iônica. E a sublimação do gelo seco. Turma, gelo seco é CO2. A molécula de CO2 é uma molécula apolar. Por isso, as forças que unem moléculas apolares são do tipo dipolo induzido. Então, na sublimação do gelo, está sendo rompido dipolo induzido, e pode vir na questão qualquer um daqueles sinônimos que nós já estudamos, certo? Então, ligação metálica no ferro, pontes de hidrogênio na água, ligação iônica no cloreto de potássio, dipolo instantâneo, dipolo induzido, na sublimação do gelo, é o que tem aqui na letra A. Tá massa? Tá dando certinho aí? Um dos testes realizados para a determinação da quantidade de álcool na gasolina é aquele em que se adiciona água à mesma, ocasionando a extração do álcool pela água. Isso pode ser explicado pelo fato do álcool e a água possuírem, veja, entre álcool e água, forma-se ligação de hidrogênio. O álcool aqui, pessoal, é o etanol. Não sei se está dando para vocês enxergarem direitinho, ó, são 2 carbonos e aqui na extremidade a hidroxila. O oxigênio de uma molécula atrai o hidrogênio da outra molécula numa força chamada ligação de hidrogênio. Então, a letra A dizia ligações covalentes? Não, é ligação de hidrogênio. É o que tem na letra B, forças de atração por pontes de hidrogênio. Tudo bem, pessoal? Oitava questão fala do metano. Sobre as moléculas do metano, pode-se afirmar que o tipo de ligação entre as moléculas e sua geometria. Veja, a molécula do metano tem um carbono ao centro, ligado a 4 átomos de hidrogênio, formando uma geometria tetraédrica. Todo hidrocarboneto é apolar, então a força que une molécula apolar é o dipolo induzido, também pode ser chamado de forças de Van der Waals. Então nós temos, olha, as forças de Van der Waals e geometria tetraédrica na letra D. Beleza? Vamos lá.